Graça e paz, meus amados irmãos que estão nos acompanhando aí pelo Facebook, os queridos irmãos que queriam nos acompanhar pelo Instagram. Nós estamos tendo alguma dificuldade técnica, provavelmente a conexão do Instagram hoje não está muito boa neste horário. Vamos tentar mais uma vez. Muito bem, meus queridos irmãos, nós vamos abrir nossas Bíblias em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo de número 5. Vamos ler a partir do versículo 19. Gálatas 5, versículo 19 a 20. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Vamos ler só até aqui. Hoje nós iremos falar sobre a feitiçaria, versículo 20. Feitiçarias, que são obras da carne. Tá? Vamos orar para que Deus venha falar conosco e nos abençoar nesta noite. Senhor nosso Deus, nós admitimos nossa total dependência do Senhor. Nós dependemos de Ti, Pai, em tudo, quanto mais nas questões espirituais. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, venha revelar os mistérios e a profundeza da Tua palavra aos nossos corações. Venha nos exortar, nos confrontar, venha nos abençoar com a Tua palavra. Nós precisamos que Teu Espírito Santo nos alimente, fale conosco nesta noite. Seja conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, falaremos hoje sobre verdades bíblicas acerca da feitiçaria. Tá? Esse é o tema da aula de hoje, as verdades bíblicas acerca da feitiçaria. E depois, ao final desta aula, os irmãos poderão então fazer perguntas relacionadas ao tema. Tá? Então vamos lá. O que a Bíblia fala sobre a questão da feitiçaria? Em primeiro lugar, nós temos que entender que esse tema é importante. Primeiro porque se ele é salientado na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, é porque ele é importante de fato. Em segundo lugar, porque existem muitas distorções hoje na igreja evangélica acerca do tema feitiçaria, né? No sentido de até onde vai o alcance dessas questões místicas na vida dos cristãos. Especialmente pelo fato de que grande parte dos cristãos evangélicos no Brasil são oriundos de religiões afrodescendentes e religiões de cultura afro, religiões que têm uma mistura de misticismo, né, pelo catolicismo rústico também, influência do catolicismo rústico. Catolicismo rústico, eu me refiro àquele catolicismo que é mais distante do catolicismo do Vaticano, daquele catolicismo mais formal. O catolicismo rústico, eu estou falando daquele catolicismo do interior, onde as pessoas têm o costume de colocar o santo de cabeça para baixo, de fazer promessas, aquelas coisas mais místicas, né? Isso misturado aí com religiões afros, misturado com influência indígena. Então nós temos aí uma mescla de vários aspectos religiosos e místicos. Então quando o crente se converte, muitos crentes vêm com essa herança. Então isso mostra a importância que nós temos para estudar esse tema. Então vamos lá. Verdades bíblicas acerca da feitiçaria. O que a Bíblia fala sobre a feitiçaria? Quais são as verdades bíblicas a respeito da feitiçaria? A primeira verdade é que as Sagradas Escrituras elas nos revelam que a feitiçaria ela se revela de vários modos, diversos modos ou modalidades de sua manifestação. Então, especialmente pela teologia do Antigo Testamento, nós percebemos que a feitiçaria tem várias formas de se manifestar e a Bíblia dá vários nomes para a feitiçaria. Tá? Então, ela tem várias modalidades. Vemos, por exemplo, a modalidade de magia. A feitiçaria ela pode se manifestar através de magia ou mágica, né? Que seria ou ilusões ou ilusionismo através de uma influência sobrenatural e muitas vezes demoníaca. Nós percebemos isso
por exemplo, no episódio em que Moisés, pelo poder de Deus, transforma aquela vara na frente, quando ele estava no palácio perante Faraó, ele transforma sua vara em serpente. Mas os mágicos, na verdade, os mágicos de Faraó também fizeram o mesmo, tá? E depois a serpente de Moisés engoliu as serpentes deles. Então, ali a Bíblia chama aquilo ali de mágica, né? Os mágicos, tá? Então ali é um episódio de mágica e isso tem a ver com feitiçaria também na Bíblia, tá? Outros episódios que nós encontramos na Bíblia é Atos 8 e Atos 13. Atos capítulo 8 fala sobre um mágico chamado Simão, né? Que inclusive aderiu à fé evangélica, à fé cristã, não necessariamente tenha se convertido, mas ele aderiu ao movimento cristão. E temos também Elimas, o mágico, em Atos capítulo de número 13. Então, a feitiçaria, ela se manifesta também através de... tem essa modalidade de mágica. Hoje em dia, por exemplo, existem modalidades parecidas com essa questão de mágica ou de magia. E no contexto brasileiro nós temos a magia negra, né? E temos a magia branca, que é a mais leve, que o pessoal fala que é a magia do bem, que não é para fazer mal às pessoas, né? Então existe a magia negra, e isso está relacionado ao voodoo, está relacionado à questão de macumbaria, né? Práticas oriundas de afrodescendentes, né? Das religiões afro. Então, no Brasil hoje em dia existe muito isso, essa prática é muito comum. Quem nunca passou por uma encruzilhada, uma esquina e não viu lá uma macumba no pé do poste, numa esquina, galinha morta, velas acesas, coloridas, vinho, bebida, cigarro, né, uma oferenda aí a demônios, tá? Então isso é muito comum, especialmente no Brasil. Na América do Sul como um todo isso é comum, mas no Brasil é muito forte, tá? Existem outras modalidades em nossos dias que é relacionada a esse aspecto de feitiçaria. Temos também, além da magia, do voodoo, da macumba, nós temos as simpatias, tá? Pessoas que fazem simpatia para reconquistar a pessoa amada, pessoas que fazem simpatia para ganhar dinheiro e por aí vai. E infelizmente eu já soube de casos de crentes que fazem simpatias e que se simpatizam com a simpatia, né? Que vieram para a igreja e continuaram com práticas de simpatias. Outros que acessam o horóscopo, né? Tem muitos crentes que usam do horóscopo, né? Que consultam o horóscopo, tá? E a Bíblia coloca tudo no mesmo conjunto de coisas místicas e feitiçaria, tá? Então, não se assuste se você souber de algum crente que usa horóscopo ou que consulta horóscopo. Então, tudo está no mesmo pacote da magia, são modalidades, tá? De magia. Existe também a magia pop, o que eu denomino como magia pop. É a magia hollywoodiana, né? É que os filmes de Hollywood colocam uma magia como se fosse algo ingênuo, inocente, inofensivo, né? Então nós temos aí filmes que enaltecem a magia, como Harry Potter e tantos outros, né? Filmes da Disney, alguns filmes que enobrecem, né, a questão da magia. E existem crentes que são vidrados em filmes assim, que tentam doutrinar as pessoas como se a magia fosse algo nobre, né? Para fazer as pessoas se acostumarem com a ideia de magia, tá? Então, existe a magia, várias modalidades de magia, inclusive a magia que eu chamo de magia pop, que é essa magia aí vindo de filmes, vindo de Hollywood. Tá? Então, quais são as modalidades de feitiçaria de acordo com a Bíblia, né? E como nós sabemos que esses títulos, magia, são desdobramentos de feitiçaria? Porque nos textos do Antigo Testamento, em alguns textos, vem acompanhado no mesmo versículo, feitiçarias, magias, encantamentos, então, adivinhações. Então, pelo aspecto de interpretação da literatura judaica, que usa bastante a questão da repetição, né, do paralelismo, ali então são várias modalidades de feitiçaria. Sejam bem-vindos nossos queridos
irmãos que estão nos acompanhando pelo Instagram. Agora o Instagram veio a funcionar. Que Deus os abençoe grandemente. Nós estamos falando então sobre as verdades bíblicas a respeito da feitiçaria. A primeira verdade é que ela, de acordo com a Bíblia, tem várias modalidades, vários modos de se manifestar a feitiçaria. Então, um dos modos é a mágica. Nós já vimos casos bíblicos como os mágicos de Faraó, né? Atos capítulo 8 fala do mágico Simão o Mágico, Atos capítulo 13 fala sobre Elimas o Mágico, e hoje em dia também temos várias modalidades de magia, né? Magia negra, magia branca, magia macumba, voodoo, magia pop, que é a magia de Hollywood, dos filmes que tentam trazer um aspecto inofensivo de magia. Tá? Um outro modo, além da magia, um outro modo de feitiçaria que a Bíblia aponta é o encantamento, tá? Encantamento que tem a ver também com adivinhações, né? Adivinhar o futuro, né? Então, Números capítulo 23, versículo 23 fala sobre encantamento, e associa encantamento também a adivinhações, tá? Então, a questão de tentar adivinhar o futuro, ou pessoas que dizem adivinhar o futuro, e isso é um tipo de feitiçaria, tá? É um tipo de feitiçaria, né? São os adivinhos, e a Bíblia condena expressamente os adivinhos, as adivinhações, e também o encantamento, tá? E um outro tipo de feitiçaria é a necromancia, né? Que é consultar os mortos, tá? A Bíblia fala que Saul consultou uma feiticeira e o objetivo era consultar os mortos. Então o feiticeiro também na Bíblia tem esse aspecto de necromancia, né? De consultar os mortos. Tá? Então são essas as modalidades de feitiçaria que nós temos nas Sagradas Escrituras, né? Ela se revela no formato de magia, no formato de necromancia e no formato de encantamento e adivinhação. Tá? Tendo dito isto, essa é a primeira verdade bíblica a respeito da feitiçaria, que ela tem vários modos. A segunda verdade bíblica a respeito da feitiçaria, meus irmãos, é que ela muitas vezes, se não sempre, está associada a demônios, tá? Então, feitiçarias está associada a demônios. Sempre onde tem uma feitiçaria, uma magia negra, necromancia, consulta aos mortos, ali tem ação demoníaca, tá? Então, vou repetir. Consulta aos mortos, magia, horóscopo, simpatia, macumba, magia negra, espírito de adivinhação, tudo isso tem associação com demônio, tá? Não preciso formular aqui uma teologia de demoniologia associada a feitiçaria, não. É só ir para textos bíblicos diretos que falam sobre isso, né? Por exemplo, Atos 16:16 relata sobre uma jovem que era possessa de espírito de adivinhação. Espírito de adivinhação, exatamente isso. Então, os demônios sempre estão por trás dessas práticas malignas, ok? Dessas práticas malignas. Muito bem, então a segunda verdade é essa, que a feitiçaria está associada a demônios. Em terceiro lugar, a terceira verdade é que a feitiçaria ela é expressamente condenada por Deus. Deus condena a feitiçaria, tá? Condena na lei de Moisés, Êxodo 22:18, por exemplo, diz que a feitiçaria no Antigo Testamento, na lei para a nação de Israel, era um pecado digno de pena de morte, né? A feitiçaria. A Bíblia trata o pecado de feitiçaria como um pecado gravíssimo. Para aqueles que não ouviram ainda essa versão, vou reiterar aqui. A Bíblia fala assim que existem pecados mais graves do que outros, tá? Eu sei que muitos já ouviram essa expressão que não existe pecadinho nem pecadão. As pessoas falam isso tentando corrigir aqueles crentes que tentam minimizar o peso da gravidade de alguns pecados, né? Mentirinha, preguiça, gula. Aí, para poder corrigir isso, criar essa frase que não existe pecadinho nem pecadão. É um equívoco, é um erro bíblico grotesco. Existe sim pecados mais graves do que outros, tá? Jesus falou para Pilatos: maior pecado tem quem me entregou a ti. Muito bem, e tem outros textos que ressaltam a respeito da gravidade dos pecados.
Mas todo pecado é grave, todo pecado torna o homem merecedor do inferno. Mas alguns pecados são mais graves não só em consequências, mas por natureza mesmo. Então a feitiçaria está catalogada como um pecado gravíssimo, porque ela é posta em pé de igualdade com o pecado de rebeldia, que também é um pecado gravíssimo. Então, 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, fala que a rebeldia é como pecado de feitiçaria, ou seja, é algo muito grave perante Deus. Então, é condenado por Deus a feitiçaria. Tá? Na lei de Moisés, também no Antigo Testamento é considerado como um pecado gravíssimo e traz condenação eterna. Tá? Quem é feiticeiro vai para o inferno, a não ser que se converta. Senão, vai para o inferno, e Apocalipse trata com muita ênfase isso, né? Por exemplo, Apocalipse capítulo 22, versículo 15, fala que ficarão de fora os feiticeiros, tá? Então Deus coloca como um pecado gravíssimo e merecedor de condenação eterna, tá? Então a terceira verdade bíblica é que a feitiçaria é expressamente condenada por Deus. Muito bem. A quarta verdade bíblica a respeito da feitiçaria, recapitulando, a primeira verdade bíblica sobre a feitiçaria é que ela tem vários modos. Se manifesta como magia, como encantamento, adivinhação, necromancia, que é consulta aos mortos. Em segundo lugar, está associada a demônio. Em terceiro lugar, é condenada por Deus. Em quarto lugar, não tem poder sobre os crentes. A feitiçaria não tem poder sobre os crentes. Tá? Números 23, 23, está escrito que sobre Jacó não há encantamento e nem adivinhação. Ou seja, Deus guarda a igreja, Deus guarda os crentes de sofrerem magia, macumba, adivinhação, sofrerem encantamento, maldição ou qualquer tipo de magia negra, voodoo. Deus guarda o crente disso. Então está escrito exatamente isso. Números 23, 23 fala sobre isso, né? Que sobre Jacó não há encantamento e nem adivinhação. E para fortalecer mais esse argumento, 1 de João capítulo 5, versículo 18, fala que o maligno não toca no crente. O maligno não toca no crente. Agora, esse tocar, para a gente entender de maneira exata o que significa o tocar, não é qualquer envolvimento, não é qualquer toque. A palavra grega lá, haptizo, significa sequestrar para si. Ou seja, o diabo não pode nos sequestrar para ele, não pode nos raptar para ele, não pode nos roubar para ele, nos tomar para ele. Tá? Então, é nesse sentido que o diabo não tem acesso à vida do crente, a macumba ou a magia não tem acesso à vida do crente, porque o diabo não pode nos tomar para ele. Tá? Então Deus nos guarda, como diz 1 João capítulo 5, versículo 18, e Números 23, 23 fala claramente que não há encantamento sobre Jacó, sobre Israel, que é o povo de Deus. Mas daqui a pouco voltarei a tocar nesse assunto sobre a questão de magia ou macumba na vida do crente. Tá? Vamos lá. E em quinto lugar, quinta e última verdade a respeito da feitiçaria, a verdade bíblica a respeito da feitiçaria, é que ela em Cristo tem solução. Tá? Cristo é a solução para a feitiçaria, para o mal da feitiçaria. Essa é a quinta verdade. Quando você tem um encontro com Cristo, você é liberta de toda a influência maligna da feitiçaria. Tá? E Cristo é a solução e a libertação para pessoas que são envolvidas em macumba, em umbanda, candomblé, magia negra, voodoo. Se você já teve contato com isso, se você tem contato com isso e vive na prática de feitiçarias, macumba, né, essas coisas malignas, Deus pode te libertar. Deus pode te libertar se você reconhecer Cristo como seu Salvador, se você reconhecer Cristo como seu Senhor, se você crer que Ele morreu por você na cruz, você se arrepender dos seus pecados e confessar a Cristo como seu Salvador, certamente Ele vai te libertar de uma vez por todas e vai te libertar inclusive de retaliações malignas. Muitas vezes a pessoa tem receio de sair desse medo, né, com medo de retaliações do diabo, né?
existem muitas ameaças. Se você sair desse meio, o diabo vai acabar com a tua vida, mas se você estiver guardado pelo poder de Deus, certamente esse mal não vai te acontecer. Muito bem, agora, como acontece essa solução em Cristo Jesus? Como acontece essa libertação da feitiçaria? Quando a feitiçaria, a mágica, a magia negra, tudo isso, quando isso finda em Cristo Jesus? Em primeiro lugar, não é através necessariamente de um culto de libertação, tá? Ou quebra de maldição. É algo muito comum em muitas igrejas ter culto de libertação e quebra de maldição. E o que acontece nesses cultos de libertação e quebra de maldição é que a pessoa vai lá na sexta-feira, põe a mão na cabeça, o pastor repreende, o apóstolo repreende toda a maldição, repreende todo o mal, liberta a pessoa, toda a palavra maligna que foi dita no passado, o espírito de vício dos pais, etc., macumba que foi feita, promessa que foi feita, o laço do diabo, repreendeu, pronto. Passa uma semana, a pessoa volta lá para o culto, volta ao culto de novo, e o pastor vai lá e repreende tudo de novo, repreende todo o mal, e assim fica esse ciclo. E parece que Cristo nunca liberta a pessoa, porque ela sempre vai passar por esse processo de libertação. Então, nós temos que entender que a libertação de um feiticeiro, de alguém que passou por algum processo de feitiçaria ou magia, qual é a libertação? A libertação é você receber Cristo como Salvador. Essa é a libertação. Você não vê no livro de Atos nem os apóstolos se reunindo para fazer culto de libertação. Eu vou repetir. Você não vê no livro de Atos, que é um livro que traz o modus operandi da igreja, né? Como a igreja ela cultuava, ela adorava, servia a Deus. Você não vê os apóstolos se reunindo para fazer um culto de libertação. E olha que os apóstolos eles estavam lidando muitas vezes com espíritos de feitiçaria. Então temos Elimas, o mágico, Simão, a jovem que era possessa de espírito de adivinhação. O apóstolo Paulo não chamou os apóstolos para fazer um culto de libertação. Ele simplesmente, no caso da jovem, repreendeu o espírito e no caso de Simão, ele ouviu a mensagem e abraçou, né, ali a igreja, né, a comunidade. Então você não vê os apóstolos impondo a mão sobre a cabeça, tratando do passado, buscando coisas do passado, quando foi feita uma macumba ou uma magia. Não, os apóstolos simplesmente, eles quando era possessão demoníaca, eles expulsavam, em seguida evangelizavam a pessoa. Tá? Não existe essa cena de quebra de maldição. Você não vê os apóstolos nem Jesus quebrando maldição. Isso é invenção, isso é modismo da igreja moderna. Modismo de algumas igrejas. Porque na Bíblia não existe isso. Se você pedir para algum pastor dessa área de quebra de maldição e de maldição hereditária, de culto de libertação, mostrar isso na Bíblia, você não vai encontrar. Então qual é a solução? A solução é evangelizar. Evangelize aquela pessoa que é envolvida com macumba, com candomblé, com umbanda. Evangelize e fale de Jesus. No dia que ela tiver um encontro com Cristo, pronto, acabou a maldição. Acabou a maldição. Então a solução é a pessoa se converter, nascer de novo. Tá? Essa é a solução. Então, por exemplo, em Atos capítulo 8, Simão, mágico, ele ouviu o evangelho e abraçou a fé. Ele não passou por um processo de libertação, culto de libertação, sal grosso, essas coisas místicas que muitas igrejas hoje em dia usam para concorrer com o candomblé. Muito bem. Quando Cristo liberta, ele liberta de uma vez por todas das influências malignas, né? Da condenação do pecado. João capítulo 8, versículo de número 34. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Que Cristo se tornou maldição da lei em nosso lugar. Ele se fez maldição da lei em nosso lugar. Para que nós nos tornássemos abençoados. E nós somos abençoados. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus e nos fez assentar nos lugares celestiais. Nós já estamos vencendo com Cristo, já estamos reinando com Cristo e somos mais que vencedores e somos abençoados. Sobre nós não há encantamento, não há nenhum tipo de mágica sobre nossas vidas. Tá? Agora, uma palavra sobre maldições, para finalizar. Né? Uma palavra rápida sobre a teologia bíblica a respeito de maldições. O que a Bíblia fala de maldições? Primeiro, na Bíblia, maldição não é uma nuvem negra que acompanha a pessoa pro resto da vida. Uma coisa mágica, mística, como alguns crentes pensam, né? Que isso é maldição.
a Bíblia fala sobre 4 tipos de maldições. A primeira maldição que a Bíblia cita é a maldição da queda, a maldição que Deus colocou sobre a serpente, né? Maldita és, né? Deus falou para a serpente, e a maldição da terra. A terra se tornou maldita por causa de Adão. Então, Deus falou para Adão: maldita é a terra por tua causa. Por tua causa. Essa maldição da terra, que inclui os desastres, que inclui a desordem do ecossistema, aí vem epidemias, doenças, o cansaço, a fadiga, né, a natureza humana, o corpo frágil, o sofrimento nesse mundo, tudo isso é por causa da maldição da terra. E não adianta você repreender essa maldição. Não adianta você ir para o culto de libertação e dizer: eu quero repreender o espírito de maldição que tem sobre a terra. Não adianta. Essa maldição só vai acabar quando Jesus voltar, só vai acabar na glória, como está escrito em Apocalipse capítulo de número 22, versículo 3. Não haverá maldição alguma na nova terra, no novo céu, na nova terra, tá? Então a maldição da terra só vai acabar quando Jesus voltar. Então esse é um tipo de maldição, que é Deus castigar a criação por causa de Adão, tá? Um outro tipo de maldição que existe na Bíblia é a maldição dos patriarcas, né? Os patriarcas, eles proferiam bênção ou maldição, né? Inclusive sobre os seus filhos, né? Abençoavam os seus filhos ou não abençoavam, às vezes até amaldiçoavam os patriarcas. Mas isso cessou, isso foi específico, num momento específico da história da redenção. Foi no tempo dos patriarcas, quando Deus fazia aliança com os patriarcas, e nesse sentido, o patriarca era como se fosse um representante de Deus sobre o povo de Deus na terra. Tá? Então, quando Abraão abençoava, é como se fosse Deus abençoando, né? Quando amaldiçoava, é como se fosse Deus condenando, né? Amaldiçoando, né? Então, foi algo específico para os patriarcas. Não adianta você tentar pegar essa teologia dos patriarcas e aplicar aos seus filhos. Tá? Eu te abençoo a tua entrada e a tua saída, abençoo os teus negócios, abençoo os teus estudos. Não adianta você falar isso e não colocar ele para trabalhar, não colocar seu filho para estudar, não colocar seu filho para ler a Bíblia. Você vai ver as consequências. Tá? Ali foi algo específico para os patriarcas, porque eles eram a porta de entrada para a criação do povo de Deus e a conquista da terra. Então foi algo muito específico. Então esse é um tipo de maldição que havia. Existe a maldição da lei, tá? Que é algo que a Bíblia mais fala sobre a maldição da lei. Deuteronômio capítulo 28 fala que maldito serás ao entrar, maldito serás ao sair, né? E fala de todas as consequências da desobediência à lei de Deus. Tá? E quando se quebra essa maldição? Inclusive essa maldição, sim, ela perpassa de geração após geração. O filho é maldito, o neto é maldito, o bisneto é maldito, né? Mas não tem a ver com macumba, fez uma macumba e fez a magia, fez um voto e vai. Isso é a maldição da lei. A pessoa vive em pecado e todo aquele que não tem Cristo está debaixo da maldição da lei. Quem nasce já nasce debaixo da maldição da lei. Já nasce debaixo da ira de Deus. O que é a maldição da lei? É a ira de Deus. Tá? É viver debaixo da ira de Deus. E quando cessa essa maldição? Né? Essa maldição cessa quando a pessoa ela crê em Cristo Jesus, quando ela se converte, quando ela nasce de novo, quando ela tem encontro com Cristo. Aí vai se cumprir Gálatas 3:13, né? Que Cristo se fez maldito em nosso lugar, né? Se fez maldição da lei em nosso lugar. Muito bem. E temos mais um tipo de maldição na Bíblia, que é a maldição verbal. Maldição verbal é você xingar, você murmurar, você ser uma pessoa amargurada, você dizer mal, dizer coisas más, maldizer, né? Um maldizente que diz coisas más. Por exemplo, está escrito em Romanos capítulo 3, fala que a boca do ser humano é cheia de maldição e amargura. Então ele associa essa maldição a uma vida amargurada, ficar reclamando de tudo o tempo todo, falando mal das pessoas, reclamando, maldizendo, né? Como se expulsa essa maldição? Se arrependendo dos seus pecados e parando de falar mal dos outros e reclamar da vida. É assim que expulsa essa maldição. Muito bem. E maldição hereditária existe? O que é maldição hereditária? Seu pai era viciado em álcool, o filho vai ser viciado em álcool, o neto vai ser viciado em álcool.
A mãe era uma prostituta, a filha vai ser uma prostituta, assim, né? O pai era homossexual, o filho vai ser homossexual. Então, é que o pessoal fala de maldição hereditária, né? A família, o avô tinha câncer, o pai tem câncer, o filho tem câncer, o neto tem câncer, e assim vai. Eles chamam de maldição hereditária e tem que repreender e cancelar essa maldição hereditária. Não existe isso na Bíblia. Você abre a Bíblia e lê do início ao fim, você não vê maldição hereditária. Você não vê esse nome na Bíblia de maldição hereditária e muito menos de libertação desse processo. O que existe é o seguinte: se a pessoa não está em Cristo, ela está debaixo da maldição da lei. Enquanto ela não se converter, e nem seus filhos, seus netos, toda a família está debaixo da maldição da lei. E quando isso vai cessar? Quando um se converte. Aí aquela pessoa que se converteu está abençoada, não está mais debaixo da maldição da lei. Mas se seu filho não se converter, o seu filho vai ficar debaixo da maldição da lei. Não é uma maldição mística, é viver debaixo da condenação de Deus, né? É muito mais amplo e muito mais pesado do que algo místico. Tá? Agora, existem questões hereditárias, que eu estou falando de questões físicas, de saúde, né? Pessoas que na linhagem da família têm tendência a diabetes, têm tendência a questão de câncer e de outros problemas de saúde. Mas isso não é maldição. Não é maldição da lei, não é uma maldição mística. Isso é a maldição da terra, que está sobre toda a humanidade. Crentes e descrentes, todos podem ter isso. Porque é uma maldição que Deus deu para a terra por causa de Adão. Maldita é a terra. Então, pode ser uma família cristã, pode ser uma família não cristã, que tem uma tendência, uma propensão a algum problema de saúde e vai persistindo. E quando é que cessa? Não cessa, é hereditário. É hereditário, não cessa. Tá? Tem que só tomar os cuidados com saúde. A não ser que Deus faça um milagre. Né? E Deus pode fazer isso. Aí ele pode cessar esse efeito. Tá? Agora, e questão de vícios? O pai era viciado em álcool, o filho também. É por causa da convivência. Tá? Então o filho ele cresceu num lar onde tem muitas drogas, ou vício, ou prostituição. A tendência natural ele ir por esse caminho. Mas uma prova de que não é necessariamente a lei ordinária que aconteça isso, que existem casos de pessoas, nem tem a ver com conversão, tá? Pessoas que a família era macumbeira e essa pessoa não quis seguir esse caminho, tá? E não se converteu, não virou evangélico, simplesmente não quis. Ou que o pai era cachaceiro, bêbado, e o filho quis seguir outro caminho. E não teve conversão, não teve nada, simplesmente ele não quis. Então, isso aí tem a ver mais com o convívio, e esse convívio com esse ambiente, e os pais são exemplos, são autoridade, e a tendência é o filho seguir o mesmo caminho. Tá? Mas quando a pessoa se converte, isso cessa. Agora, isso é maldição? Não, isso é influência. Agora, existem espíritos imundos que atormentam famílias assim? Existem. Existe o espírito que incentiva e faz de tudo para a pessoa viver escrava do vício, da prostituição, do homossexualismo, e esse mesmo espírito vai perseguir o filho? Pode ser que sim, existe uma tendência natural que assim seja, porque o diabo quer destruir famílias. Tá? E o que tem que fazer? Tem que expulsar o espírito, repreender o espírito, quebrar a maldição? Tem que se converter. Se converter de verdade. Quando a pessoa se converte de verdade, o espírito imundo sai entre o Espírito Santo. Acabou. É isso que tem que acontecer. Não é ficar indo culto após culto, numa terapia eterna de libertação que não se liberta nunca. A solução é Cristo Jesus, ok? Muito bem. Agora uma última coisa. E macumba, pega no crente? Essa é uma pergunta que muitas pessoas têm, né? Eu digo o seguinte, como nós vimos no quarto tópico, né? Que não há encantamento sobre a igreja, né? Que o maligno não pode nos raptar para ele. Eu diria que o propósito da macumba não pega no crente. Não pega, porque Deus guarda a vida do crente. O crente tem o Espírito Santo. Então, quando alguém faz macumba para destruir seus negócios, você que é crente, fique em paz, porque Deus não vai permitir. Se uma pessoa faz macumba, né, para destruir o seu casamento, fique em paz, que Deus não vai permitir, porque Deus guarda. Agora, isso não impede do diabo de te atormentar. Aliás, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. O diabo não precisa de macumba, o diabo não precisa que alguém faça macumba para ele atormentar um crente. Entenda isso. Para o diabo atormentar um crente, ele não precisa que alguém encomende a macumba. A Bíblia fala que o crente ele passa por lutas espirituais.
Está escrito em Efésios capítulo 6, que a nossa luta é contra o diabo. E Paulo ainda fala do dia mau, existe o dia que essa luta é mais intensa. Agora, o diabo não precisa de macumba, não precisa que ninguém faça macumba para que ele venha atormentar o casamento de um crente, venha atormentar a família de um crente, venha atormentar os negócios de um crente, venha atormentar a mente de um crente. A luta espiritual ele não precisa. Agora, mas pode acontecer de alguém fazer macumba e essa luta se intensificar? Pode, mas o propósito da macumba não vai se cumprir, porque geralmente é para destruir. Faz macumba para destruir o casamento, faz macumba para destruir o trabalho da pessoa, faz macumba para destruir a vida emocional. Isso não vai acontecer, porque Deus guarda a vida do crente. Agora, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: o diabo pode usar ou não macumba, mas ele vai atacar o crente. Tá? Então, para nós, não importa qual meio foi utilizado, nós temos que saber que o diabo se levanta contra o crente. E qual é a solução? A solução é você ter uma vida de consagração, de oração. O diabo odeia crente que ora. O diabo, ele odeia crentes que têm vida de oração. Crente que não ora muito, o diabo não incomoda muito. Deixa ele viver a vida dele pecando. Então, se você é crente, não tenha medo de macumba, não tenha medo de magia negra, de voodoo, não tenha medo de nada disso, porque Deus te guarda. Tá? Deus nos guarda do maligno. Agora, lutas espirituais a gente vai sempre enfrentar. Alguém fazendo ou não macumba, não importa. Lutas intensas com o diabo, nós sempre iremos enfrentar. Mas nós somos mais que vencedores, porque nós habitamos no esconderijo do Altíssimo. Né? Não é a seta que voa de noite à meia-noite ou de dia que vai nos atingir, porque nós somos guardados pelo poder de Deus. Mas nós temos que vigiar e orar no sentido da intensa luta espiritual. Muito bem, essas são as verdades bíblicas a respeito da feitiçaria. Tem vários modos a feitiçaria, está associada a demônios, né, é condenada por Deus, não tem poder sobre os crentes e tem solução em Cristo Jesus. Alguma pergunta, meus irmãos, antes de encerrarmos? Parece que não temos nenhuma pergunta, então vamos orar para encerrar esse momento de estudo. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer, Pai, por Tua palavra e pedir que o Senhor venha nos dar cada vez mais discernimento espiritual, Pai, discernimento de espíritos, sensibilidade espiritual para perceber o que acontece muitas vezes no mundo espiritual. Isso só é possível através da direção do poder do Teu Espírito. Sejamos mais crentes consagrados a Ti, que o Senhor venha nos ajudar nesse sentido. Dá-nos uma noite de paz na Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Estamos encerrando mais um estudo. Peço que você compartilhe com seus amigos, seja crente ou seja não crente, compartilhe com seus familiares para que mais pessoas possam ser alcançadas pelo Evangelho, pela Palavra de Deus. Em dias de quarentena, muitas pessoas ficam em casa, às vezes sem saber o que fazer em casa. Então é o momento que a pessoa tem para ouvir a palavra de Deus e você estará evangelizando ou distribuindo o evangelho virtualmente. Então compartilhe com seus amigos, compartilha com quem gosta de crente, compartilha também com quem não gosta de crente, manda mensagem para a pessoa e diga: olha, ouça isso aí, vai abençoar a sua vida e Deus poderá transformar a vida da pessoa. Que Deus os abençoe ricamente, meus queridos irmãos. No domingo nós teremos mais um encontro, mais uma live, que será o nosso culto às 9 horas da manhã. Deus abençoe e um grande abraço a todos.